Clara, nossa irmã Clara, serva de Cristo, irmã dos pobres. Clara, na noite escura da nossa história, és um farol. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, o segundo dia do nosso tríduo, em homenagem à nossa querida mãezinha franciscana, Santa Clara. Eu sou Alexandra Ferreira Leite e Laurinete. Laurinete, minha mãe, minha rainha, minha querida. Estamos aqui abrindo a nossa casa, o nosso espaço, para rezar com você, pedindo a intercessão de Santa Clara na minha vida, na sua vida, para a nossa sociedade atual. Clara, que foi luz na Idade Média, a Era das Trevas, tanto em relação à Igreja quanto em relação à humanidade, ela foi luz e continua sendo. Lá na vida eterna, na Igreja Gloriosa, ela se une a cada um de nós nesse momento tão crítico de pandemia, de desastres, de pecados raciais, né? Pecados sociais também. Ela se irmana a cada um de nós e a todas as pessoas para que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. Hoje eu vou contar 3 milagres de Santa Clara e vou falar um pouquinho sobre a importância da pobreza, né? O que significa essa pobreza franciscana. Mas cadê sua água? Trouxe sua aguinha benta. Laura, deixa tua panderola ali, pega tua aguinha. Seu caderninho de orações também. Porque no caderninho você vai colocar as suas intenções, né? Então, para lembrar sempre, é bom você trazer. Eu tenho o meu, não trago, porque são muitas informações que eu tenho que passar para vocês, aí não vou ficar lendo as minhas intenções, né? Então, eu coloco no meu coração e aí a gente faz a oração, tá bom? Então, pegue seu dedinho, limpo, higienizado, molhe na água e vamos pedir à Santíssima Trindade que nos abençoe. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma um pouquinho da água. Vamos lá. Começar a nossa oração. Rezando a ladainha, essa belíssima ladainha de Santa Clara. Pode botar o coisa lá, Laura, para ficar mexendo. Sim. Vamos lá. Ladainha de Santa Clara. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Maria, concebida sem pecado, rogai por nós. Santa Maria, Rainha das Virgens, rogai por nós. Santa Clara, esposa predileta de Cristo, rogai por nós. Santa Clara, anjo de inocência desde a juventude, rogai por nós. Santa Clara, vaso de santidade, rogai por nós. Santa Clara, bela flor do jardim dos menores, rogai por nós. Santa Clara, filha obediente de nosso Pai São Francisco, rogai por nós. Santa Clara, heroína desconhecida do mundo, rogai por nós. Santa Clara, bela aurora da vossa santa ordem, rogai por nós. Santa Clara, mãe fundadora das pobres clarissas, rogai por nós. Santa Clara, humilde imitadora de Cristo, rogai por nós. Santa Clara, espelho fiel de nosso Pai São Francisco, rogai por nós. Santa Clara, perfeito modelo das virgens, rogai por nós. Santa Clara, guia espiritual de vossa mãe e de vossas irmãs carnais, rogai por nós.
Santa Clara, benigna administradora do vosso mosteiro, rogai por nós. Santa Clara, humilde serva das servas de Cristo, rogai por nós. Santa Clara, espelho de todas as virtudes, rogai por nós. Santa Clara, brilhante luz de santidade, rogai por nós. Santa Clara, taumaturga e auxiliadora em qualquer necessidade, rogai por nós. Santa Clara, absorta muitas vezes na oração, rogai por nós. Santa Clara, consolada pela aparição do menino Jesus, rogai por nós. Santa Clara, pobre com o pobre Jesus, rogai por nós. Santa Clara, rica de méritos e graças, rogai por nós. Santa Clara, afetuosa esposa do crucificado, rogai por nós. Santa Clara, honrada com a aparição do Salvador padecente, rogai por nós. Santa Clara, seráfica adoradora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Santa Clara, poderosa protetora da cidade de Assis, rogai por nós. Santa Clara, vencedora dos sarracenos, rogai por nós. Santa Clara, espelho de paciência nos grandes males, rogai por nós. Santa Clara, abençoada na vossa enfermidade pelo Vigário de Cristo, rogai por nós. Santa Clara, que seguis os passos do Cordeiro do Céu, rogai por nós. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. Pelos méritos e intercessão de Santa Clara, ouvi-nos, Senhor. Por seu heróico desprezo de todos os bens temporais, ouvi-nos, Senhor. Por sua pobreza, humildade e obediência, ouvi-nos, Senhor. Por seu ardente amor a vós, ouvi-nos, Senhor. Por sua alta devoção a vós no Santíssimo Sacramento, ouvi-nos, Senhor. Por sua fé inabalável, ouvi-nos, Senhor. Por sua inocência e pureza, ouvi-nos, Senhor. Por sua pobreza e vida rigorosa, ouvi-nos, Senhor. Seus jejuns e vigílias, ouvi-nos, Senhor. Por suas heróicas penitências, ouvi-nos, Senhor. Por suas graves doenças, ouvi-nos, Senhor. Por suas elevadas virtudes, ouvi-nos, Senhor. Por sua santa morte, ouvi-nos, Senhor. Porque somos pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Que por sua intercessão os defendais de todos os pecados, ouvi-nos, Senhor, nós vos rogamos. Que nos concedais a graça de imitá-la na humildade e obediência, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Que sempre conserveis e aumenteis entre nós a união e o amor recíproco, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Que nos concedais a nós, peregrinos e desterrados, a graça de, segundo o seu exemplo, menosprezarmos todas as coisas terrenas e procurarmos as delícias celestiais. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor, que por sua intercessão nos concedais zelo no vosso serviço e a graça da perseverança. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor, que por sua intercessão nos socorrais, a nós e a todos pelas quais devemos pedir em nossas orações. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Que por seus méritos e intercessão concedais à Santa Igreja triunfo e tranquilidade. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. E que por sua intercessão nos admitais entre o número de vossos eleitos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Clara, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Oremos. Vamos fazer um breve silêncio. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara,
ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão, que seguindo Cristo com coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Então vamos seguir hoje, né, falando um pouquinho mais sobre nossa querida mãe Santa Clara. Ontem nós falamos, né, que ela nasceu em Assis, filha de Hortolana e da família Favarone e Ofredúcio, que ela teve duas irmãs, Catarina, que depois teria o nome de Inês, e Beatriz também, era irmã de Santa Clara. E o interessante é que as três, a mãe e as duas irmãs, posteriormente, elas seguem a mesma vida de Clara, vão morar com Clara como religiosas. O pai de Santa Clara morre, a mãe fica viúva e ingressa na ordem, na segunda ordem. Mas ontem a gente falou só um pouquinho, né, sobre a conversão de Santa Clara, como se deu, e sobre a fuga de Santa Clara para viver com Francisco e aqueles que já se uniam a ele nessa missão de levar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, acolhendo aqueles que já eram excluídos na época, os pobres, os leprosos. Agora é interessante a gente perceber que Santa Clara, sendo mulher, numa sociedade absolutamente patriarcal e machista, muito mais do que a de hoje, né? Naquela época as mulheres não podiam nem falar, não podiam sair de casa, só se tivessem acompanhadas por algum homem da família, e já eram prometidas em casamento, né? O casamento naquela época era arranjado, organizado, com o intuito de manter os bens da família, principalmente ela, que era nobre, como a gente viu ontem, ela que morava no castelo, ela que teve uma grande educação, porque só quem sabia ler eram os nobres, né? Ela teve uma educação muito rigorosa e também era uma mulher muito culta. Tanto é que, mesmo deixando pouquíssimos escritos, quando você lê as cartas de Santa Clara, o testamento, a regra, você vê que era uma mulher muito educada, muito delicada e muito profunda, porque todos os seus escritos tratam do Evangelho visto com muito amor, com muita profundidade. E mais uma vez a gente vai falar da nossa querida Porciúncula, né? Nós que viemos de um trido muito abençoado, que foi o trido de Santa Maria dos Anjos, em que nós conhecemos um pouco do coração da vida franciscana, que é a Porciúncula, a igrejinha de Santa Maria dos Anjos, onde tudo começou. E além de ser o lugar onde tudo começou, também é um lugar que deu muitos frutos à vida franciscana. Então, também é cenário de um grande momento de Santa Clara. Nós vimos que Santa Clara fugiu, foi ao encontro de Francisco no domingo de Ramos, né? E aí o que é que aconteceu? Exatamente lá na Porciúncula é que São Francisco corta os cabelos de Clara. E isso tem um significado muito peculiar, muito profundo, porque enquanto os homens da ordem, da primeira ordem, usavam a tonsura, que é exatamente aquele corte de cabelo, né? O cabelo fica com a franjinha todinha e essa parte de cima toda raspada. As mulheres cortavam o cabelo como sinal de entrega total a Deus. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes na vida de todo mundo, principalmente de nós mulheres, é o cabelo, né? E naquela época não era diferente. Então, ter cabelos longos
para as mulheres daquela época era um sinal não só de posses, porque também tinha isso, mas era sinal da beleza da mulher, né? Se diz, tem um ditado que diz que o cabelo é a moldura, né, do rosto. Então, Santa Clara, que entregou-se toda a Deus, teve os cabelos cortados. E aí, como São Francisco, ela vai abraçar a Senhora Pobreza. Se vocês pegarem os escritos de tanto de São Francisco quanto de Santa Clara, em todos os escritos existe assim capítulos dedicados à pobreza, uma exortação à pobreza. E o que é essa pobreza? Eu vou tentar resumir para vocês. Como eu falei ontem, não é masoquismo, não é querer viver precisando dos outros, né? Não é usurpação. Também não é uma miserabilidade, né? Você viver se arrastando, né? Na vida, no mundo. É exatamente o contrário. E onde tem início essa pobreza? Tem início no Evangelho, né? Que a gente vê, fazendo a retrospectiva, Jesus era pobre, filho de uma família pobre, de Maria e José, nasceu na manjedoura com toda a pobreza do mundo, mesmo sendo filho de Deus. Então, quando Francisco ele começa a sentir esse desejo especial para ter uma vida diferente, o ápice desse desejo é quando ele, né, a cena célebre, clássica de todos os filmes de São Francisco que a gente conhece, é quando ele fica completamente nu, se despe em praça pública, e aquilo é um grande escândalo na época, né? O pai fica arrasado, a mãe também, e as pessoas começam a dizer que São Francisco enlouqueceu, que ele era filho de um rico comerciante de tecidos, e vem essa questão, né? Ele, que tem todos os melhores tecidos do mundo, ele renega todos aqueles tecidos, né? E aí não é para se exibir, não é para mostrar a forma física, ele não faz isso também para afrontar o pai, não é raiva nem ódio do pai, nem ódio nem raiva de ninguém, é simplesmente o abraçar a pobreza de Cristo, é ele se colocar como total dependente de Cristo, é ele não focar o seu olhar nos bens materiais. Então, a pobreza para São Francisco e posteriormente para Santa Clara significa isso, né? A gente viu ontem que ela vai abraçar essa pobreza no sentido de não querer a vida convencional das religiosas da época. Quando ela vai seguir São Francisco, também é um grande escândalo, porque ela é a única mulher no meio de todos aqueles homens. Imagine o falatório, né? O buchicho do povo na época, né? Era uma desonra, principalmente para ela como mulher, numa sociedade muito limitada. Hoje em dia as pessoas falam, né? Qualquer coisa você não pode ter amizade. Homem e mulher, quando são muito amigos, o povo fica maldando. Imagine naquela época. Então, São Francisco cuida dessa questão com muito carinho. E Santa Clara vai viver no convento das Irmãs Beneditinas. Lembra que a gente, quando fez o Tríduo de São Bento, a gente viu que tinha uma relação estreita com São Francisco. Lembram que a Porciúncula foi um presente dos beneditinos para São Francisco? Então, da mesma forma, as irmãs beneditinas acolhem Santa Clara, né? Ela começa a viver entre elas, até que posteriormente a igrejinha de São Damião, que foi onde esse crucifixo aqui, né, que nós temos essa reprodução, o crucifixo de São Damião, fala com Francisco. Francisco ouve Jesus crucificado nessa imagem dizer: Francisco, vai reconstruir a minha igreja. E aí tem toda essa relação afetuosa com a igreja de São Damião. Então, depois Santa Clara sai do convento das Beneditinas e vai viver em São Damião com as irmãs que começam a chegar. Outras irmãs que se sentem motivadas para ter uma vida de clausura, de pobreza,
e de amor devotado a Deus. E é nesse ambiente que muitos milagres acontecem, né? E eu vou contar 3. Ontem eu já falei, iniciei um milagre que foi exatamente essa questão. Santa Clara estava muito doente e não podia participar da Santa Missa. Mas como ela desejou com fervor, ela entrou em oração e de repente toda a imagem da Santa Missa se projetou na parede. E aí, quando as irmãs voltaram da missa para contar o que tinha acontecido, ela, Santa Clara, foi quem contou a elas todos os detalhes e elas ficaram pasmas, né? Porque realmente aquilo foi o que aconteceu. E outras pessoas também que participaram posteriormente, né, esse fato, todo mundo ficou sabendo, então as pessoas foram contando. Realmente aconteceu isso, isso, isso. Porque quando você está num lugar, você vê algumas coisas e outras não, né? Outra pessoa, por exemplo, na igreja, na missa, eu estou sentado num lugar, outra pessoa está sentada em outro lugar. Então eu tenho uma visão e a outra pessoa tem outra visão do ambiente de um modo geral. E Santa Clara conseguiu ver tudo, tudo, todos os detalhes. E não só as irmãs, mas como outras pessoas que estavam lá confirmaram tudo, né? Esse foi um milagre. Outro milagre foi em relação ao pão. Vocês lembram que a devoção ao pão é uma devoção muito franciscana. Por quê? Como abraçaram a pobreza, eles viviam de esmolas. E essas esmolas eles doavam para os pobres também. Não era só para si, né? Porque a pobreza também tem essa característica fraterna. A pobreza franciscana é, ao invés de você colocar o seu olhar voltado para os bens materiais, você volta o seu olhar também pelo bem-estar daquele que convive com você, do seu irmão. Né? E Santa Clara tinha isso muito presente, esse zelo, esse carinho pelas irmãs Clarissas. E aí diz a biografia de Santa Clara que determinado dia chega a irmã que estava responsável pela cozinha para dizer a Santa Clara que só tinha um pão. Nessa época, o convento das Clarissas, né, o mosteiro, já contava com 50 irmãs. E como era que ia alimentar essas irmãs todas, só tinha um pão. Aí Santa Clara olha para ela, sorri e diz, confia em Deus. E ela sorri para a Santa de novo, consolada, mas sabendo que não tinha o pão. E diz que quando ela chega lá na cozinha, que vai em busca do pão, tem assim uma quantidade muito grande de pães, né? Ali. Então foi outro milagre que Santa Clara sempre quando abençoava alguém, principalmente quando aquela pessoa estava passando por algum problema, alguma situação, ela resolvia com a bênção. Essa bênção que a gente faz no final. Então, coloque todas as suas intenções quando a gente finalizar esse momento e pedir a bênção de Deus, tá certo? E, por fim, a questão da invasão do convento. Lembram que na Idade Média existiam muitas lutas, né? Muitas guerras, tanto de cidade contra cidade, reino contra reino, e católicos e muçulmanos, que eram chamados de sarracenos, árabes, como queira, cada um pronuncia, né? Cada um denomina de uma forma. Então, dizem que certa vez, quando essas brigas estavam muito acirradas, né, os sarracenos invadiram Assis e estavam invadindo o convento e as irmãs apavoradas, porque a gente sabe, né, o que é que os homens, independente de ser muçulmano, árabe, italiano ou qualquer denominação, qualquer lugar, numa guerra, o que é que eles fazem com as mulheres, né? A gente sabe que é estupro, violência sexual, sempre para diminuir a mulher, os homens violentos agem dessa forma, né? Eles tentam manipular e destruir a nossa dignidade através do corpo. Então era isso que eles pensavam em fazer. Quando as irmãs correram, Clara, Clara, mãe Clara,
eles estão invadindo. Então diz que ela fez uma oração diante do Santíssimo e ela pega a âmbula. Umas imagens têm a âmbula, outras têm o ostensório. Deixa eu mostrar aqui. Cadê, meu Deus? Ah, vou ter lá no outro altar. Ah, tá aqui. Pronto. Cadê? Ó, aqui tem, dá pra ver aqui. Em umas tem a âmbula, que é o recipiente que traz as hóstias, e em outras imagens tem o ostensório. Então diz que Santa Clara veio e mostra o ostensório, a âmbula, para eles, e diz, né, que somos todos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz que eles ficaram num pavor terrível e correram e não fizeram nada. Então esse é um dos maiores milagres de Santa Clara, né? Venceu o ódio, venceu o mal e venceu tudo aquilo que poderia destruir uma vida inteira de oração. Então é isso, minha gente. Por aqui a gente conclui. Vamos agora cantar, né, Laura? Pega ali a pandeirola. Me levantar que eu não vou cair. Cair nada, rapaz. como Pode tá. cair não. Vá, se ajeita aí direitinho. Ixi, Maria. Ai, meu Deus. Bora. Pronto, muito bem. Tá ótimo nas alturas. Olha mais pra cá. Vai aparecer. Bora. Clara dizia, sou plantinha que Francisco plantou. Era como um lírio pelos vales que floresce por florescer. Não se olha e nem vê se alguém o vê. Se alguém o vê. Clara, Clara, tua vida, nossa vida iluminou. Clara, Clara, lá no céu tu brilhas bem mais que o sol. Olha, muito bem, muito bem. Então vamos para a oração final. Cadê? Vamos lá. Invocação e bênção de Santa Clara. Ó seráfica Santa Clara, primeira discípula do Poverello de Assis, que abandonaste as riquezas e honras por uma vida de sacrifício e de altíssima pobreza, obtende-nos de Deus a graça de sermos sempre submissos à vontade divina e confiantes na providência do Pai Celestial. Amém. Então vamos lá para a bênção, olhem para o crucifixo, coloquem as intenções de vocês, todas as pessoas por quem nós somos obrigados a orar, não só os nossos, nossa família, mas até aquelas pessoas que a gente não conhece que estão sofrendo agora. Vamos colocar os que estão nos hospitais, aqueles que estão agonizando, que estão precisando de salvação, as mulheres que podem estar passando por essa situação, né, de violência também, que Santa Clara passou, mas que Jesus a livrou, que o próprio Jesus possa livrar essas mulheres agora. Amém. Ó Senhor, o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe. Amém. Amém. Volte para nós os seus olhos misericordiosos e nos dê a sua paz. Amém. O Senhor derrame sobre nós as graças em abundância e no céu nos coloque entre os seus santos eleitos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E viva Santa Clara! Viva! Viva São Francisco! Viva! Viva os franciscanos! Viva! Viva Jesus e Maria! Viva! Viva cada um de nós! Viva! Viva o nosso trido! Viva! Eita, olha, tá animada hoje, né, Laurinha? Depois que se ajeitou aí. Então, minha gente, tenha um ótimo dia, iluminado, abençoado por Santa Clara. E até amanhã. Tchau. Tchau! Até amanhã.